Seja muito bem-vinda a mais uma livezinha. Eu sou a Ana Torquete, eu sou a criadora do método Educação Não Reativa, eu sou mãe, eu sou profissional da educação, eu sou profissional também da educação emocional de educadores, incluindo mães e crianças. E hoje, nessa aula, eu tô aqui para falar com você um pouquinho sobre as feridas que as mães reativas causam. A gente costuma achar que essas feridas as mães reativas causam em seus filhos, mas elas causam também nelas mesmas. Então, eu vou falar aqui sobre 3 dessas feridas que as mães reativas causam em seus filhos e nelas mesmas. Importante a gente estar mais consciente das consequências das nossas reatividades, das nossas explosões. É só conforme a gente vai criando mais clareza do que a gente faz, do porquê a gente faz, de como a gente faz, que a gente pode aprender a fazer diferente. A gente, às vezes, no nosso imediatismo, muito comum nessa sociedade em que a gente vive, a sociedade dos eletrônicos, a sociedade das luzes, a sociedade dos transportes, a gente não caminha mais para chegar aos lugares, a gente não espera mais as coisas cozinharem no fogão, a gente já coloca no micro-ondas, a gente tem muita dificuldade para esperar, para acessar os processos, para entender como as coisas acontecem, o tempo das coisas, Então, nessa nossa sociedade é muito comum que a gente queira soluções mágicas, que a gente não queira olhar para aquilo que está nos adoecendo. E se essa é a sua intenção, se você quer solução mágica, eu já te digo que nem o Educar Zen, nem essa aula vão te ajudar muito, tá? Aqui é realmente uma proposta para quem tá afim de profundidade, para quem quer entender as coisas no profundo e fazer transformações perenes, duradouras e verdadeiras para suas próprias vidas. Então, é isso, sejam muito bem-vindas. Eu convido vocês a convidarem também uma amiga para participar dessa live com a gente. Então tem esse botãozinho aí de compartilhar, se você gosta do meu conteúdo, se você acha que o que eu trago aqui para você é relevante, então compartilhe com outra pessoa que também possa se beneficiar, tá? Dessas informações, dessas reflexões. Como é que vocês estão, gente? Hoje é feriado, eu desde que parei de trabalhar em escola, que não tenho mais... que não sigo mais aquele calendário escolar, que já tem alguns anos, uns 4 ou 5 que eu não trabalho mais em escola, que pra mim a segunda-feira ela não tem aquela angústia que eu tinha antes, quando eu tinha que ir pras escolas para poder me enquadrar naquele sistema que eu me sentia extremamente não pertencente. Mas, ao mesmo tempo, eu não sinto que, eu não tenho um sábado, domingo, feriado na minha vida. Ela tem um ritmo um pouquinho diferente desse ritmo que eu acho que é o da maioria, Mas hoje é feriado, não é mesmo? Vou tentar também descansar um pouquinho hoje, me permitir. Como é que vocês estão? Bom dia para todo mundo. E antes da gente começar a falar sobre essas 3 feridas, tá? Das quais eu quero falar hoje aqui para vocês, as 3 feridas que a mãe reativa causa em si mesma e em seus filhos, eu quero só lembrar para vocês que amanhã se encerram as matrículas para o MESEM, que é o meu programa completo que te ajuda de uma forma completa, profunda e duradoura a deixar de ser uma mãe reativa, tá? O MESEM, ele tem uma duração de 1 ano, mas não significa que você vai ver transformação na sua vida daqui a 1 ano, não. As minhas alunas, com menos de 1 mês, elas já começam a ter relatos muito significativos, muito inspiradores, mas de qualquer forma você fica comigo ao longo de 1 ano, É um processo realmente assim, que eu não largo a sua mão até ter certeza que você está totalmente pronta para não reincidir no erro, para não ter uma recaída na sua reatividade, tá? E a gente liberou ontem o boleto, Então não é mais desculpa o não tenho cartão de crédito, não tenho dinheiro para pagar à vista, Com o boleto fica mais fácil a gente se organizar, a gente tem um desconto especial de 30% no valor do dia, Que a gente está fazendo alguns valores promocionais ao longo dessa semana para mães solos e mães atípicas. O meu trabalho aqui ele tem muita seriedade com a sua saúde mental, tá? Eu não tô aqui só para te vender curso, não. Eu tenho aqui uma missão, um compromisso com você. Então, se esse é o seu caso, se você sente que gostaria muito de participar do MESEM, mas que você está sem condições por viver uma dessas situações, de ser uma mãe atípica, uma mãe solo e até uma mãe que está em uma situação de vulnerabilidade financeira,
você vai entrar em contato comigo, porque a gente vai tentar te ajudar da melhor forma possível, tá bom? Eu e o David, que é o meu marido, e a minha equipe, né? Nós dois trabalhamos aqui juntos no Educar Zen e no Mezen. Hoje a gente tem um desconto de R$300, então você pode adquirir o Mezen, tá? No valor cheio, sem esse desconto para mães solos e mães solo e mães atípicas. Você pode adquiri-lo em até 12 vezes de R$97. Então, como eu falei, você vai ficar comigo o ano inteiro, né? Você vai receber todas as atualizações, você vai participar da comunidade, de todos os desafios. Então, imagina que é um investimento de R$97 em um bem-estar que não é momentâneo, né? Mas que é algo que você vai construir como um processo de saúde mental para você, para o seu filho, para sua relação com ele, né? Para você não chegar lá na adolescência dele e não ter condições, muitas vezes, né, ou não saber o caminho de recuperar uma relação que foi totalmente fragilizada ao longo da infância. Então, eu sei que às vezes, né, a gente está aí num país com tantas questões financeiras, eu vejo que para muita gente dinheiro está um pouco difícil, mas é uma questão também da gente priorizar o que é prioritário, né, o seu relacionamento com o seu filho, a saúde mental dele, a sua saúde mental, né, o bem-estar de vocês, a paz na sua casa, porque não é saúde mental de um lugar abstrato, né? É a paz na sua casa, é você não explodir, é você não criar uma criança que se torna também reativa, porque é isso que ela tem de modelo, né? É a paz nos seus dias, é a união da sua família. Então, se isso for prioridade para você, se você achar que, né, aquele dinheiro que às vezes você reserva ali para as blusinhas, para uma cerveja, sei lá, para coisas do tipo, que eu não estou dizendo que não sejam importantes, eu estou dizendo de prioridades, né? O que realmente importa para você? Eu não tenho nenhuma dúvida, o investimento principal na minha família que a gente faz, que a gente não abre mão, é o nosso investimento no nosso bem-estar, né? E no nosso bem-estar, principalmente esse que é de um lugar duradouro. Então, por exemplo, eu fui aquela mãe que, quando eu estava fazendo o enxoval do meu filho, eu fiz um enxoval de informação, um enxoval de saúde emocional para mim, muito mais do que de roupinhas, né? Francesco foi um bebê e é uma criança bem minimalista, tem poucas coisas simples. O que ele tem de mais valor, assim, é as pessoas que dão de presente. Mas a gente prioriza isso, né? Essa conexão, essa relação, investimento nisso, experiências. Então, se você também tiver esse tipo de valor como eu acho que você não vai ter dúvida de que esse é um investimento que vale a pena ser feito, né? Mas se você tiver, talvez, valores diferentes, não tem problema nenhum, tá, gente? Não tem valor certo e valor errado. Cada um sabe de si. A Liliana tinha me dado um bom dia para você também, Liliana, e bom dia para todo mundo que está aqui me acompanhando. A gente vai começar a falar agora, então, das feridas, né, que a mãe reativa, ela causa em si mesma e em seus filhos. A gente tem essa visão, tenho falado sobre isso com vocês aqui, muito centrada na criança, no processo de educar, né? Quando eu estava nas escolas trabalhando como professora, eu comecei a perceber isso muitos anos atrás, né? Eu tenho quase 20 anos trabalhando com educação, então era um momento que ninguém falava sobre isso, mas na minha experiência, quando eu chegava na sala dos professores e todo mundo estava deprimido, estressado, a reclamação, a insatisfação era generalizada, eu não conseguia encontrar quem estivesse feliz, né? E eu via aquela reclamação intensa sobre os alunos, parecia que tudo era um grande fardo no processo de educar. Eu comecei a perceber que a questão talvez não fosse exatamente as crianças. A gente tinha ali, né, essa classe que precisa, com certeza, ser cuidada, acolhida, compreendida, que precisa de investimento em todos os sentidos, seja na questão financeira, seja na questão emocional, enfim, que são os professores. A gente tinha essa galera ali muito fragilizada. E como que a gente poderia esperar que a sala de aula fosse um ambiente saudável se as pessoas que estavam conduzindo aquele ambiente, elas estavam adoecidas, né? Então, pensando nas minhas próprias angústias, vendo os meus colegas extremamente infelizes, angustiados, entendendo que isso era generalizado quando eu saía das escolas que eu trabalhava, né, que eram escolas de realidades muito privilegiadas, inclusive, né, porque a maior parte das escolas em que eu trabalhei aqui em Belo Horizonte foram sempre escolas de elite. Então, assim, não dava para falar que eram escolas que tinham as
demandas que as escolas públicas, por exemplo, têm, ou que escolas de lugares mais periféricos têm, né? Então, quando eu via que naquele cenário ali extremamente privilegiado era essa realidade, e eu saía dessa realidade e ia conversar com colegas que trabalhavam em outros contextos, uma ficha caiu, né? Que é o educador, a pessoa que está educando, se ela não estiver bem, ninguém está bem. E aí depois, conforme eu fui estudando, entendendo sobre neurociência, entendendo mais sobre educação de um lugar diferente do que a academia, né, a UFMG, enfim, os meus estudos para me tornar professora me oportunizaram, quando eu fui abrindo o meu olhar, quando eu fui me autoanalisando enquanto eu educava, eu não tive dúvida nenhuma disso, né? E aí, então, quando a gente fala dessa mãe reativa, né, a gente sempre pensa na criança. Como que a criança está sendo exposta a essa reatividade? Quais são as consequências disso para a criança? A gente quase nunca pensa na mãe, né? E é na mãe que a gente tem que pensar em primeiro lugar. É ela que está com essa profusão de emoções desestabilizada, né? E que precisa de ajuda para se organizar. Então, a gente vai falar dessas feridas. Aqui são 3 feridas, tá? Que são as mesmas feridas, mas que elas acontecem, elas doem de formas diferentes para a mãe e para a criança. A primeira delas, gente, é uma ferida muito tangível, muito palpável. E que a gente quase nunca fala sobre ela. Eu mesma, acho que eu preciso até mencionar mais a gravidade disso aqui no Educar Zen, sabe? Eu falo um pouco sobre ela também. E eu comecei a pensar sobre isso e depois comecei a pesquisar quando uma seguidora aqui do Educar Zen me mandou uma mensagem, já não lembro se foi numa caixinha de perguntas, se foi num post, como é que aconteceu, mas ela me mandou uma mensagem falando assim: Ana, eu sou tão reativa, eu estouro tanto, tão frequentemente com meu filho, que ele começou a ficar muito estressado e aí ele começou a ficar doente o tempo todo, ele não parava de adoecer. Na hora que eu li aquilo, eu falei assim, poxa vida, isso aqui é forte, né? E isso aqui faz todo sentido, mas eu vou estudar um pouquinho mais para eu entender a relação. E, de fato, né? A reatividade, ela tem uma relação íntima com o estresse, né? Lembrando, a gente precisa entender e lembrar, né? E nos conscientizar que o estresse, ele não é um problema necessariamente. O estresse, ele é um mecanismo de sobrevivência do nosso corpo, né? A gente libera adrenalina, a gente libera cortisol, que é esse hormônio, né, muito próprio do estresse, quando a gente percebe que a gente está em perigo. Então, o nosso corpo, quando a gente pensa em evolução da espécie humana, sobreviveram aqueles corpos, aqueles antepassados nossos, capazes de entrar em estado de alerta diante de uma ameaça, né, de um provável perigo. Agora a gente está em um outro contexto do mundo, assim, mas em um momento, né, no passado, em um passado bem antigo, bem distante, tinha, sei lá, eram tribos que lutavam por espaço, eram animais que invadiam as cavernas e que matavam, engoliam os bebês. Eram muitas ameaças o tempo todo, né? Eles não tinham, sei lá, os nossos antepassados primatas, eles não abriam a geladeira e tinham comida ali disponível, eles tinham que lutar pela comida, eles tinham que buscar comida para conseguir comer, né? Não tinha, tá frio, deixa eu pegar uma blusa de frio, não tinha isso também. Então, era um outro momento. O estresse, ele até hoje, ele é muito relevante. A gente precisa se estressar em momentos em que a gente precisa se estressar. Então, aqui a gente está morando num sítio nesse momento e tem uma piscina. O Francesco, ele tem, obviamente, loucura pela piscina. Qual que é o lugar pelo qual ele é mais obcecado aqui no sítio? A piscina, né? Então, a gente está ali sempre em estado de alerta para poder evitar um acidente. Será que faz sentido? Será que eu não deveria me estressar com isso? Não. Me estressar com isso é necessário, porque é realmente uma ameaça à segurança do meu filho, né? A gente precisa encontrar estratégias para que isso não se torne um estresse crônico. Então, por exemplo, matriculá-lo em uma aula de natação é um ponto. Um outro ponto é mantê-lo distante, a gente não ficar tão próximo à piscina, né? A gente ficar com ele em outros lugares, a gente ficar sempre alerta, sempre cuidando, conversando com ele sobre a importância de não chegar perto da piscina. Então, são várias coisas aí, vários elementos que a gente pode trazer para diminuir o nível de estresse do fato de que existe uma piscina, que é uma ameaça para todo mundo que tem criança pequena, né? E hoje, meu marido, inclusive,
O Francesco se aproximou da piscina para pegar um barquinho que estava lá dentro e ele gritou, Francesco! O Francesco foi e chorou porque ele se assustou. Mas aquilo ali era uma reação ao estresse necessária para a segurança do Francesco. Então a gente precisa tirar da nossa mentalidade, da nossa visão da situação, que o problema é o estresse. O problema não é o estresse. O problema é o quão estressada a gente está. A maternidade, ela é estressante, né? A gente tem momentos como esse aí da piscina várias vezes ao dia. Quanto menor a criança, principalmente a criança ali na primeira infância, quando ela deixa de ser um bebezinho e ela tá ali na primeira infância, né? Ela já tá andando, ela já tá, enfim, explorando o mundo, essas coisas acontecem com frequência. Aí depois, quando você tá lá na adolescência do seu filho, ele começa a sair à noite, vai ser outro tipo de estresse que você vai ter, minha amiga, mas ele também vai acontecer, né? Dizem que uma mãe nunca mais dorme em paz, né? Talvez seja verdade, eu não sei, mas o que eu tenho certeza é que a gente precisa aprender a lidar com esse estresse. Porque senão a gente vai se tornar uma pessoa estressada. E uma pessoa estressada, ela diminui a sua imunidade. Vocês sabiam disso? Existem muitas pesquisas que comprovam que quanto mais estresse a gente vive, esse estresse crônico que é, o menino quase caiu na piscina porque ele foi pegar um barquinho, o corpo, pum, adrenalina, cortisol, vamos entrar em ação. Aconteceu, resolveu, consigo voltar pro meu eixo? Ou eu sigo em estado de alerta, eu sigo estressada, aí daqui a pouco o menino cai, você não sabe se ele ralou o joelho, se ele quebrou um dente, pum, mais estresse, mais cortisol, mais adrenalina no seu corpo. É uma nova adrenalina e um novo cortisol ou tá acumulando com o anterior? Você consegue voltar para o seu centro ou não? Você precisa das ferramentas certas para fazer isso. É isso que eu ensino no Mesen. É isso também, né? Tem muito mais. Mas é isso também o que eu te ensino no Mesen, né? E aí a consequência de a gente não conseguir fazer isso, da gente não... Uma das, né? Consequências, além das nossas explosões, além do nosso relacionamento com o nosso filho que fica fragilizado, né? Além de tudo isso que acontece, é a nossa imunidade que fica muito baixa, né? Quando a gente está com cortisol e adrenalina no corpo o tempo todo, a nossa imunidade, ela diminui, a gente fica com uma imunidade mais baixa. Isso, num médio e longo prazo, debilita o nosso corpo. Então, criança que está sempre doente, né, quando a mãe é reativa, óbvio que a gente sempre tem que investigar outras coisas também, tá, gente? Mas tem uma relação íntima. Uma mãe reativa com um filho que adoece frequentemente, tá? Uma mãe reativa que é também uma pessoa que fica adoecida frequentemente. Só que isso costuma acontecer de uma forma diferente para nós e para as nossas crianças, né? A gente costuma desenvolver doenças um pouco mais sérias, assim, um pouco mais graves. A gente, infelizmente, sabe, né? Existem também muitas pesquisas comprovando aí que, por exemplo, alguns tipos de câncer, tá? Tem relação com estresse. A gente sabe que ataque cardíaco, a gente sabe que AVC, acidente vascular cerebral, para falar de doenças muito graves, mas a gente pode falar de... A Fabiana falando, a metafísica explica isso também. Depois, se você quiser trazer a sua contribuição, explicando um pouquinho melhor, Fabiana, vai ser legal de te ouvir, tá? A gente sabe, por exemplo, que úlcera no estômago, né, tem relação com estresse. A gente sabe, enfim, gente, são tantas doenças, aparecimento de alergias. Aí você pode pensar em outros tipos de disfunções do nosso corpo, do nosso bem-estar, como, por exemplo, insônia, que aí a insônia, se você não dorme, você não descansa, né? Ela tem relação com estresse, com ansiedade, mas aí você agrava a sua imunidade, que fica mais baixa. E aí, a gente pode falar disso tudo, né? Mulheres que se adoecem, mulheres que... Eu conheço casos, assim, por exemplo, de mulheres que descobriram, por exemplo, esclerose múltipla, que é uma doença também crônica e que tem, né, neurodegenerativa e que tem relação também com estados de estresse agudo e que isso acontece ali depois da maternidade. Eu tenho uma aluna que tem, 2 alunas, que tem esse tipo de... que tem esse diagnóstico depois da maternidade, tá? A gente não pode falar que é só a maternidade, o estresse da maternidade,
mas com certeza isso compõe esse cenário. Então não é uma coisinha simples, não é só você estourar com seu filho, é a sua saúde, é uma ferida que pode ser muito profunda, que em alguns casos pode ser fatal, gente. Não é uma coisa pra gente levar nas coxas, não é uma coisa pra gente não olhar, sabe? Não é uma coisa pra você colocar pra debaixo do tapete. Essa é uma ferida muito profunda que você pode estar causando em você mesma, inconscientemente, e porque simplesmente você não tem recursos para lidar com esse estresse, né? Então você precisa encontrar esses recursos, né? Como eu falei, é óbvio que existem outros caminhos, né? Mas um caminho seguro, cientificamente atestado, que tem dado resultado na vida de muitas pessoas é o MESM, é o meu curso, né? Para mim isso é uma missão, não é simplesmente te vender um curso. É óbvio que tem a ver com isso também, porque a minha família se mantém graças ao MESM, mas é muito mais do que isso, né? Gente, ó, quem tem irmã tem tudo, viu? Acabei de ganhar um cappuccino. Tava esperando aí, ó. Rede de apoio, né? No MESM a gente também tem essa rede de apoio de mulheres que se nutrem mutuamente, talvez não com um cappuccino, mas de outras formas. A Fabiana falou que a metafísica explica que tudo que está no nosso emocional, se não for devidamente tratado, manifesta-se no físico, e eu sei que para algumas pessoas isso parece papo de misticismo. Eu amo misticismo, tá, gente? Eu sou uma pessoa... Aqui não é o meu trabalho, mas assim, no meu pessoal aqui, eu amo. Só que assim, a gente não tá falando de um mistério, né? O místico é aquilo que é misterioso, que é indecifrável, que não tem comprovação científica. A gente tá falando aqui de coisas que dia após dia a ciência tá mostrando pra gente. Se você for no consultório hoje de qualquer médico, ao contrário do que acontecia 15, 20 anos atrás, né, em que eles se concentravam apenas nos sintomas físicos, a gente já sabe que hoje um médico que não considera, né, a complexidade emocional e mental do ser humano, ele está muito desatualizado. Então, infelizmente, em nós mães, esse estresse que se acumula, ele costuma, quando ele aparece em forma de doença, quase sempre é de uma doença já um pouco mais séria. Agora, nas nossas crianças, sabe aquela criança que está sempre resfriando, aquela criança que está sempre no antibiótico, aquela criança que começa a ter alergia a tudo, aquela criança que parece que o menino nunca está bem, nunca está saudável, é importante a gente olhar se o ambiente em que essa criança tá muito estressante. É óbvio que não é só reatividade materna. Eu falo que de reatividade materna não é porque eu acho que é tudo culpa da mãe, a responsabilidade da mãe, não, tá? É porque enquanto mãe, enquanto mulher, eu me comprometo a te ajudar a sair disso, né? Eu quero olhar pra você, te ajudar a cuidar de si, não é pra te culpar. Existem outros fatores, né? Às vezes é um pai que é muito reativo, às vezes é um bullying na escola, existem outros contextos. Se o seu filho está passando por isso, eu te aconselho a olhar, né? Será que é você? Você tem alguma coisa para... Você está contribuindo de alguma forma para que essa criança esteja sempre estressada? O que é uma criança sempre estressada? O estresse não é isso, não é o estado de alerta? Vê se isso aconteceu na sua infância. Você foi filha de um casal, ou de uma mãe, ou de um pai, você foi criada em um ambiente familiar em que essa insegurança emocional, ela ditou o ritmo do seu crescimento, sabe assim, você não saber o que você pode dizer, se você vai ser bem interpretada ou mal interpretada, se você vai receber uma resposta ríspida, um grito, um castigo, uma palmada, dependendo do que você faz. Você não sabe o que esperar dos seus pais, né? Porque não é só essa reatividade constante, mas é o não saber o que esperar dos próprios pais. Quando nós, enquanto mães, pais e educadores, porque eu realmente acredito que esse papel é da sociedade, não é só de mãe e pai, né? Por isso, inclusive, essas mães principalmente estão tão estressadas, porque está circunscrita a elas essa função, mas como sociedade, como cuidadores de crianças, nós precisamos ser esse ambiente seguro para elas. Crianças precisam disso, de se desenvolverem. Crianças que têm esse ambiente, elas inclusive são mais inteligentes. Você sabia disso? Por que elas são mais inteligentes? Porque
o cérebro dela não tá preocupado em sobreviver. O cérebro dela simplesmente pode se desenvolver como é esperado que ele se desenvolva. Então, não é papinho, não, sabe? O estresse, esse estresse tóxico, porque como eu disse, o estresse, ele tem a sua função. Na hora que seu filho tá quase caindo na piscina, você tem que gritar mesmo, você tem que... Seu corpo, se ele não estiver liberando naquele momento ali cortisol e adrenalina, tem alguma coisa errada aí também. Talvez você esteja em um estado de torpor, talvez você não esteja sentindo a vida, né? Então o estresse, ele tem a sua função. Agora, esse estresse crônico, ele é extremamente nocivo e você precisa imediatamente aprender a lidar com isso, porque senão o seu adoecimento e o do seu filho são certos, tá? A infância, ela dura um instante. A gente sabe disso, o tempo voa. Então não é pra deixar pra amanhã, não é pra deixar pra mês que vem. Não é para deixar para depois, não é uma coisa que a gente deixa para depois a gente cuidar disso. Se isso não for uma prioridade para você agora, vai ser em outro momento. Só que não como uma prevenção, e sim como um tratamento, sabe? E é isso que a gente está querendo também evitar que aconteça aí. A Liliana falou, né, da família disfuncional, exatamente, é esse que é o nome. Bom, falamos da baixa imunidade, né, que é uma ferida que mães e crianças sofrem, vivenciam aí devido à reatividade materna. Mas vamos falar de uma outra ferida que é de um lugar um pouco mais abstrato, né? E que é uma ferida também, gente, que a gente leva para a nossa vida inteira. Antes de eu falar qual é, eu queria dar um cenário aqui para você, te fazer uma pergunta, né? Te levar a refletir sobre uma coisa, que é a palavra confiança. A Fabiana, Ana, você tem sido lucidez na minha vida, muito grata, querida. Isso me nutre muito, viu? Como eu falo sempre que, gente, esse trabalho, né? Ele é um trabalho muito do coração, assim, é uma coisa que eu faço com muita paixão, com muito amor, com muita dedicação e com muita verdade. Então eu fico muito feliz quando vocês recebem isso. Nem imagino como tem feito a diferença no meu dia a dia. Fico muito, muito, muito feliz, Fabiana. De coração, sigamos juntas, tá? Vamos falar sobre confiança então, tá, gente? A Liliana falando, mãe e pai, 4 anos juntos e tinha 2 anos de separação. Mas eu não entendi o contexto, Liliana, depois você explica melhor, tá bom? Sobre o que você tá falando, se é sobre a sua infância, se é sobre hoje você com seus filhos, me explica melhor, tá bom? Pai separado, gente, não é necessariamente... foi educada pela mãe. Pais separados, às vezes, é a melhor coisa que pode acontecer pra uma criança, né? Não é uma sentença de que a criança vai ter questões emocionais, que ela vai desenvolver, enfim, não, né? Uma família que vive em pé de guerra é muito mais a tendência que isso aconteça é muito maior do que pais que se separam e que conseguem se relacionar com dignidade, digamos assim, né? Então, isso também é importante da gente pensar. Mas vamos falar da palavra confiança, né? Confiança. Você confia em si mesma? Por exemplo, você tem um sonho, você tem uma vontade, você tem coragem de sonhar? Porque muitas vezes pessoas que não têm nem coragem de ter um sonho, de pensar em fazer alguma coisa grandiosa, e eu não tô falando grandiosa, tipo, sei lá, encontrar a cura para uma doença grave, tô falando disso não, eu tô falando de coisas grandiosas para sua vida, de transformar a sua vida. Pessoas que geralmente não têm nem esse ímpeto, essa coragem, porque a gente precisa de coragem para sonhar, né? São pessoas que geralmente não têm confiança nelas mesmas e na vida, né? Não é só confiança no seu taco, é confiança de que a vida é boa, é confiança de que a vida é justa, é confiança de que existe abundância, prosperidade, alegria no mundo, de que existe saúde, que o mundo é também um bom lugar para se viver, né? É confiança de que é possível a gente fazer mudanças na nossa vida para a gente poder viver uma vida que faz sentido para a gente. Você tem isso? Eu quero saber se você tem essa confiança. A Isa falou aqui, ó, minha mãe sempre foi muito reativa e descontava toda a raiva do meu pai em mim. Acho que é isso, né? Hoje não tenho confiança nenhuma. Isa, eu sinta-se abraçada, porque assim, a minha mãe, ela teve muitas qualidades, ela foi uma mulher incrível, mas infelizmente isso também aconteceu, né? É o que a gente chama até de alienação parental, que envolve também isso, não só falar mal do pai, mas ver no filho o pai e descontar
tudo aquilo que não é possível de fazer contra aquele homem naquela criança. Eu também sofri muito isso. E isso realmente é muito debilitante para uma criança, assim, para a confiança dessa criança, né? Então, quando a gente fala dessa confiança em si, essa confiança na vida, quando a gente não tem isso lá na idade adulta, a gente pode olhar para a nossa infância e pensar em como foi o processo da nutrição da confiança que começa, né? Isso pra gente ter lá na vida adulta, confiança na gente, na vida, nas outras pessoas. Sabe aquela pessoa que nunca consegue se relacionar com o outro, que tá achando que tá todo mundo sempre enganando, que não consegue ter amizades profundas, que sei lá, às vezes aparece um cara legal, o cara, ele é bacana realmente, assim, ele não te deu nenhum motivo pra desconfiar que ele não esteja realmente apaixonado ou te amando, ou que, sei lá, ele cuida de você, ele pergunta como você tá, ele te agrada, mas aí você fica... sei lá, isso tá bom demais pra ser verdade. Vou ficar aqui procurando um defeito nele. Já passaram por isso? Essa relação de confiança na gente, na vida, no outro, né, a gente desenvolve na infância. Só que a verdade é que quando, né, a nossa mãe ou nós, enquanto mães, somos muito reativas e a gente acaba lidando aí com um ingrediente que inevitavelmente acontece com mães reativas que estão conscientes da gravidade da sua reatividade, que é a culpa, tá? A culpa. Vamos pensar nessa palavra. Fiquei com um bigodinho de caputinho. Enquanto a gente pensa aí na culpa, né? Vamos pensar. Essa confiança, né? Então a gente fica ali muitas vezes parada na culpa. A gente sente uma culpa muito profunda. E aí tem uma coisa que a gente costuma fazer quando a gente não sabe fazer diferente. Quando a gente não sabe lidar com esse estresse, por exemplo, quando a gente não tem ferramentas, porque ninguém nunca te ensinou sobre isso. Eu quero que você aprenda a usar essas ferramentas de manejo do estresse, até para você ensinar isso para o seu filho, ele ser uma criança um adulto com menos questões de autoestima, né, de ansiedade, de depressão, de estresse, quando ele crescer. A gente está pensando aqui numa construção de uma nova humanidade, tá, gente? Eu não falo muito sobre isso não, mas a minha ambição é essa. No nosso microcosmo aqui, a gente nutrir essa semente. Um novo mundo, um novo povo nesse mundo, uma nova humanidade. Porque quando a gente está se transformando e a gente está transformando a nossa maneira de educar as nossas crianças, é isso que a gente está fazendo, tá? Olha a responsabilidade e a potência disso. É um negócio assim, que, meu Deus do céu, meus olhos brilham e eu falo, eu quero participar disso, eu quero ser parte disso, quero te convidar a ser também. E eu sei que se você tá aqui comigo me ouvindo, um dia de feriado como esse, é porque você já topou, né? Então, olha só, a mãe, quando ela tá lá vivendo essa culpa e tudo mais, o que ela faz quando ela não tem essas ferramentas para lidar com esse estresse? Ela promete que não vai acontecer de novo. E ela promete, quando ela faz essa promessa, não é uma promessa vazia. Ela deseja de todo o coração que ela não vai reincidir na sua explosão. Ela não vai estourar de novo. Só que a verdade é que quando a gente não tem método, quando a gente não tem estratégia, a gente reincide sim. Porque a força do hábito, a força do vício, ela é muito grande. A gente precisa ter uma força contrária maior do que essa para poder vencer esse atrito. É física. Eu nunca fui boa em física, mas isso aí eu entendo. E eu vejo isso no meu dia a dia. Sempre falo com vocês, não sou uma pessoa nem perto de ser perfeita, nem perto de ser excelente, mas eu sou uma pessoa muito dedicada, uma pessoa muito comprometida com o meu desenvolvimento pessoal. Então, eu já até comentei aqui em algumas lives, né, que eu tô vivendo um momento de vício em açúcar. E agora eu tô num momento de diminuir até extinguir o açúcar da minha vida, porque eu tenho estudado um pouquinho sobre os danos do açúcar, né, no corpo da pessoa, do ser humano, principalmente quando ele é
uma coisa recorrente, como tem sido pra mim. E aí, eu passei alguns dias tentando não comer açúcar. Não deu certo. Até que eu falei assim, bom, eu vou precisar encontrar uma maneira de lidar com isso. Então, eu fui estudar mais, né? Eu tô buscando informação, eu tô buscando profissionais que podem me ajudar com isso, para eu poder criar uma estratégia para sair desse vício. Muito provavelmente, só a minha força de vontade não vai ser o suficiente. Então, quando você promete pro seu filho que você não vai estourar de novo, mas você não sabe lidar com o seu estresse, você não sabe lidar com as suas emoções desafiadoras, com a sua raiva, com os gatilhos. Você não sabe, você nunca parou para digerir o que aconteceu na sua infância. Infelizmente, você vai reincidir sim. E aí, a sua confiança em você mesma, ela fica em frangalhos. Ela fica, assim, abaixo de zero. Tá? Por quê? Porque você promete, você faz uma promessa. Você quer cumprir aquela promessa, só que você não consegue. Entende? Isso é uma ferida grande. Uma pessoa que está ali nessa posição de educar, e a gente já sabe que educação acontece pelo exemplo, e ela não dá conta de ser coerente, né? Um dos mandamentos da mãe consciente que eu estabeleci no meu método, né? O método de educação não reativa, é o ser impecável com a sua palavra, que é inspirado, né, nos 4 compromissos toltecas. Vocês já ouviram esse livro? Muito legal. O ser impecável com a sua palavra eu vou ser coerente. O que eu disse vai ser compatível com o que eu faço. E quando a gente não consegue, a gente não dá conta, porque a gente não sabe como, porque na hora que o bicho tá pegando e o estresse chega e você já tá com raiva, e você já tá pra estourar, você não dá conta de fazer, isso gera uma falha de confiança em si mesma muito grande, né? E além disso, o que acontece? Como que isso esbarra nos nossos filhos, né? Quando a gente é muito reativa, quando a gente não consegue cumprir com as nossas palavras, quando a gente... Vamos começar falando aqui, ó, tá? Eu sou muito reativa. Então, qualquer coisa que meu filho faz, tô lá eu estourando, tô com cara ruim, eu tô sempre com uma expressão que não é de acolhimento, não é de direcionamento, né? Que não é de compreensão assertiva, né? A gente não tá falando aqui que a gente vai aceitar tudo dos nossos filhos. Definitivamente isso não é educar. Isso nem é amor. Então é assertividade, mas uma assertividade que tem lucidez, que tem direcionamento, né? Que tem objetivo. A gente sabe para onde a gente está conduzindo aquela criança. Quando a gente não consegue fazer isso e tudo é motivo ou para gritar, ou para xingar o menino, ou para falar não o dia inteiro, ou para diminuir quem os nossos filhos são, ou para fazer uma cara feia, né, para reclamar da maternidade na frente dele. Quando é esse o nosso hábito, isso gera no nosso filho uma emoção que é muito importante, que está relacionada ao estresse e à ansiedade, que é o medo. O medo é muito importante, ele existe para nos proteger de eventuais perigos, né? O estresse tem relação íntima com o medo. Quando a gente se estressa, esse estresse que faz sentido, né? Que é o estresse de eu estou realmente em perigo e o meu corpo libera esse coquetel de hormônios, o medo ele tá ali no pano de fundo. Mas imagina uma criança que está sempre com medo da reação da sua mãe. E ela cresce assim. E aí, gente? Essa criança que está sempre com medo da reação da sua mãe e ela cresce assim. Eu vou contar daqui a pouquinho, tá? Uma das consequências, porque são muitas, mas uma das consequências que isso gera. Depois, além disso, quando a gente está prometendo para os nossos filhos, né? Que a gente vai deixar de estourar e a gente não consegue parar de estourar, tem uma outra consequência que é a mesma, são consequências parecidas de sentir medo, e que eu recebo direto e reto essa pergunta na minha caixinha de perguntas dos stories, que é a seguinte, né? Às vezes eu coloco lá.
me fala alguma coisa, eu vou tentar te ajudar, né? Abre uma caixinha de perguntas e todo dia tem alguma coisa do tipo, meu filho tá mentindo muito pra mim, o que eu posso fazer? A primeira coisa que a gente precisa entender é que a mentira, ela faz parte da infância, ela faz parte do ser humano, tá? A gente mente mesmo, todo mundo mente. Existem mentiras que são super ok, sei lá, se um colega seu de trabalho cortou o cabelo, uma pessoa que tem uma autoestima frágil, ele te pergunta se tá bonito, você fala que tá, mesmo se você não tenha gostado muito, né? Uma mentirinha social ali, que você falar não, ficou horroroso, ou não gostei nem um pouquinho, não vai ajudar em nada. Vocês concordam? Então, tem mentiras que estão ok. A criança, ela mente muitas vezes porque faz parte do imaginário dela. A imaginação é parte da infância, eles são muito imaginativos. Então, sei lá, uma criança que fala assim, meu pai é policial. Ele conta essa história lá na escola. Isso pode ter a ver simplesmente com o imaginário dele. O pai não é policial e ele fica contando essa história. É simplesmente, muitas vezes, tá? Tem relação simplesmente com uma imaginação que tá criando e ela acredita naquilo, né? Então isso não é um problema. Agora, quando essa mentira ela acontece, né? Seu filho ele esconde de você coisas, ele evita que você tenha acesso aos erros dele porque ele tem medo de você. Então, olha, uma das consequências da nossa reatividade, da falta de confiança que os nossos filhos criam em nós porque somos reativas, é a mentira, né? Aí o menino vira adolescente, você precisa saber com quem que ele tá andando, o que ele tá fazendo. Você não vai ter esse acesso a isso. Aí você começa a se sobrepor à intimidade, né? Você começa a investigar coisas, você começa a entrar no celular do menino, você começa... E isso só piora o seu relacionamento com ele. Então, o seu filho, ele vai mentir. Crianças que são filhas, né, de pais e mães reativos são crianças que tendem a mentir muito mais por medo do que vai acontecer com elas, caso elas digam a verdade. São pessoas que não assumem seus erros, né? Porque sabem que o erro ele é sinônimo de ser agredida. Essas crianças elas começam a criar essa agressão internamente. Elas não se tratam bem quando elas erram, elas não tentam encontrar soluções, né? O diálogo interno, né? De eu sou burra, eu sou ruim, eu não presto pra nada. Ah, meu filho tá muito ansioso, por que será? Vamos olhar como é que tá o seu relacionamento com ele, o relacionamento dos cuidadores principais, né? E aí, quando você tá sempre prometendo que você vai deixar de estourar e você não consegue cumprir isso, mesmo que você tenha boas intenções ao prometer, seu filho aprende que mentir para se safar das coisas que você faz é ok. Ele entende que é um comportamento aceitável. Eu errei. Vou mentir, seja que não fiz isso não, ou seja que eu não vou fazer de novo não. E isso é ok. Os nossos filhos, eles nos observam e nos absorvem. Né? Espere do seu filho um comportamento muito parecido com o que você tem. Então, não cuidar da nossa reatividade gera muita falta de confiança. O seu filho ele não vai confiar na sua palavra. Enquanto ele for uma criança pequena, ele vai confiar cegamente em tudo que você diz. Mas isso vai se deteriorar conforme ele crescer. E não tem nada mais básico para uma relação, uma conexão saudável do que a confiança. Se a gente não confia no outro, concorda? Já perdeu a confiança em alguém que você confiava muito? Confiança é um negócio na hora que você quebra. É muito difícil você restabelecer. É a coisa mais difícil que tem da gente restabelecer a confiança. Então, a gente ser essa liderança confiável para as nossas crianças é algo que a gente vai colher os frutos disso ao longo de todo o nosso relacionamento com eles, seja na infância, na adolescência ou na vida adulta. Eu desejo de coração que você estabeleça com seu filho um vínculo tão saudável de confiança. Isso não significa que você não vai errar. Mas quando você errar, você realmente seja capaz de pedir desculpa, de assumir e de evoluir. Não é se tornar alguém perfeito, mas evoluir, dar passo além, né?
Porque aí é aquela ideia, né, de o seu filho correr para você e não de você quando ele errar. Ele não vai mentir, ele não vai buscar outras pessoas em quem se apoiar. Se ele ainda tiver essa outra pessoa para se apoiar, tá bom, mas a maioria das vezes nem tem, né? Então me digam aqui, gente, eu quero até ler aqui um pouquinho o que vocês escreveram aqui em cima, mas me digam se tá fazendo sentido o que eu tô dizendo até aqui. As duas feridas que eu trouxe até agora é a da baixa imunidade, que a ciência comprova isso pra gente, né? Quanto que o estresse, que é um ingrediente presente em toda mãe reativa, ele interfere diretamente na qualidade da nossa saúde física e também dos nossos filhos. E o segundo, que é a quebra da confiança. É a confiança que a gente não tem na gente, é a confiança que o nosso filho não tem nele, é a confiança que o nosso filho não tem na gente. E o tanto que isso é doloroso para todos nós, né? A Lalita falando aqui, ó, por isso que a minha filha também não consegue pedir desculpas quando algo acontece. Porque a desculpa fica vazia, né, Lalita? E aí a gente não... pra criança não tem sentido. E que bom que ela tá vendo essa incoerência, né? Talvez seja melhor isso do que ela usar a desculpa como uma desculpa, sabe? Mas é algo pra gente cuidar, a gente não pode permitir que isso fique mais grave. Os nossos pais não tinham consciência dessas coisas que a gente tá tendo oportunidade de ter, mas nós temos, e é por isso que nós somos a geração que tá com esse potencial aí de ajudar esse mundo a se tornar um lugar melhor, porque o mundo tá pedindo socorro, né, gente? A natureza... As pessoas, os relacionamentos entre as pessoas são tantos valores esquisitos, disfuncionais, é tanto preconceito, é tanto ódio, é tanto egoísmo, né? É tanto individualismo. Se a gente não fizer essa transformação, tem uma música em italiano, eu não sei se vocês sabem, meu marido é italiano, e aí quando eu conheci ele eu não falava italiano, a gente passou um dia juntos, assim, né, no nosso primeiro encontro, e aí tinha uma música tocando que eu fiquei... Né, isso foi, sei lá, 4 anos atrás, eu fiquei muito assim com a música de um cantor que se chama Brunori. E era uma música que ele cantava com várias crianças. Então eu parei, achei linda a música, a melodia, né? O italiano é uma língua bonita, sonora, né? E aí eu falei com o David assim, me fala, qual que é a tradução? Eu preciso saber o que tá falando nessa música. E a música, ela é muito parecida com a maneira como eu vejo o mundo e a educação. Depois eu posto nos stories pra vocês, tá bom? Mas no final da música ele fala assim, ó, eu não sou tão burro de achar que o mundo pode crescer se não começar por mim. Eu vou ficar esperando dos outros? Que os outros melhorem o mundo? Eu só tenho poder de melhorar a mim mesma. E de sendo melhor, ser também um farol para outras pessoas, a começar pelo meu próprio filho, né? A Bruna falando aqui, eu caí nessa live por acaso e tenho certeza que foi Deus, precisava ouvir isso tudo. Bruna, que forte. Que forte. Fico feliz, querida. Espero que você esteja aqui ainda. Muito bem, gente. Agora vamos falar de uma terceira ferida, para terminar, porque são muitas, tá? É só porque em 1 hora, geralmente, eu preparo uma live gigantesca que não dá tempo de falar as coisas. Então, como o Instagram só me deixa fazer live de 1 hora, né? Não sei por que a questão comigo, porque outras pessoas fazem mais longas e eu já fiz também. Mas aí eu preparei 3. A gente pode fazer até uma parte 2 depois dessa live, porque são muitas as feridas. A gente precisa saber disso. A gente precisa estar consciente delas, né? Acho que depois eu vou ter que esquentar meu cappuccino. Essa terceira tem uma relação íntima com a segunda. É a autoestima frágil, né? Crianças que são filhas de mães reativas têm autoestima frágil. E mães reativas também têm autoestima frágil, né? Por que será que as mães reativas elas têm autoestima frágil? Por alguns motivos. O primeiro é que geralmente, tá? A grande maioria das mulheres que se percebem mães reativas tiveram mães, pais reativos quando crianças. Então, elas cresceram sendo sempre insuficientes para os seus pais. Qualquer coisa que elas fizessem, qualquer erro que elas cometessem, qualquer acerto que elas fizessem também, porque existe um tipo, né, de mãe, pai reativa que eu vejo cada vez menos... era mais comum em outras gerações, na geração dos nossos pais, que é aquele assim, tirou 9,7, não fez mais do que a sua obrigação,
Sabe aquele negócio assim, foi bem no boletim? Você quer o quê? Parabéns? Eu pago uma escola cara pra você não fez mais do que a sua obrigação. Então, isso gera um senso de insuficiência numa criança, né? Ela é criticada quando ela erra. Quando ela acerta, ela não fez mais do que a obrigação dela. Então, nada do que essa pessoa faça vai ser o suficiente para as pessoas de quem ela mais precisa da aprovação para poder construir uma autoestima saudável. Então, muitos de nós, a gente cresceu dessa forma. A gente recebeu feedbacks sobre nosso comportamento, quem somos, o que a gente faz, desse lugar, com essa linguagem, né? Por isso que no Mesen a gente tem como um dos pilares do Mesen, né, as conversas que conectam. Eu sei da importância da gente saber se comunicar com a criança. Isa, acho que você me conhece. É que eu sou muito interessada no ser humano, sabe, Isa? Então eu vou muito a fundo para entender realmente como que acontece, como que se constrói isso. Né? A mãe reativa, ela é uma bruxa, ela é uma pessoa ruim, ela merece ser crucificada? Não, precisa ser acolhida. Porque essa pessoa, ela tá sofrendo a vida inteira, provavelmente, tá? A grande maioria. A Maria Vitória, sua página é sem dúvida a melhor da vida. A vontade é obrigar todo mundo ao meu redor a assistir, de tanto que é necessário. Tenho 21 anos e já sou mãe e tenho aprendido demais com você. Que linda, Maria Vitória. Muito grata. Muito, muito grata. Fica aí com a gente que a gente tá sempre procurando oferecer coisa profunda pra vocês. Foi o que eu falei no início da live. Se você quer milagre, não é aqui. Mas se você quer profundidade, é aqui o seu lugar. A Lalita, eu sou muito reativa e isso acontece com a minha filha demais. Ela não está desenvolvendo a autoconfiança, mas eu sempre tento reforçar as qualidades dela. Mas sei que brigo demais também e isso confunde. Sabe o que é o mais importante, Lalita, nesse momento, nesse dia de hoje? Que dia que é hoje, gente? 7 de junho? É você estar consciente disso. Sem essa consciência, aí você não vai mudar. Então, considere-se uma mãe deixando de ser reativa mais do que uma mãe reativa, tá? Porque é isso. A Maurícia, também querida, tá sempre aqui. Conhecimento nunca é demais. A Isa, minha mãe foi largada pelo meu pai na gravidez. Sofreu muito. Hoje entendo ela, depois de muito tempo ela mudou. Mas as marcas e consequências ficaram em mim. Receba meu abraço, viu, Isa? E a frase mais potente dessa sua fala é: hoje entendo ela. A Lalita, eu estou assim porque a minha mãe foi essa mãe. Eu estou separada há 1 ano do pai dela e voltei para a casa dessa mãe reativa e minha filha presencia brigas e mais brigas. Gente, é muito complexo, né? Não dá pra gente... por isso que eu falo, não é solução milagrosa. É muito autodesenvolvimento, é muito olhar autocompassivo, né? O que é a autocompaixão? Que foi uma das coisas que mais revolucionou a minha vida, foi aprender a fazer práticas de autocompaixão. São treinamentos que a gente pode fazer, né, no nosso cérebro, que a gente muda o nosso cérebro, a maneira como a gente lida com a gente, com o nosso sofrimento, porque todo mundo sofre, em alguma medida. Né? A experiência humana, ela traz alguma carga de sofrimento, não precisa ser um sofrimento assim, Jesus na cruz, não estou falando desse sofrimento extremo. Às vezes o sofrimento é a nossa culpa, por exemplo. Né? Às vezes o sofrimento é o nosso sentimento de que a gente não é suficiente para nada, é a nossa autoestima baixa. Isso tudo é sofrimento também. Então, quando a gente pratica a autocompaixão, a gente aprende a olhar para esse sofrimento com honestidade, reconhecê-lo, validá-lo, a nos abraçarmos com a bondade que a gente abraçaria uma amiga que sofre e a buscar alternativas, né? Alternativas possíveis nesse momento para eu começar a cuidar desse sofrimento. Então, isso é uma das coisas, inclusive, assim, que eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto de ensinar no Mesen, é isso para as minhas alunas, né? Acho que vai ser um dos próximos desafios que eu vou fazer com elas. O próximo é o desafio da mãe comunicativa, a mãe que sabe se comunicar. Mas eu acho que o outro vai ser esse. Vamos ver. Maurícia falando que gosta muito de aprender sobre educação. Eu acho que isso tinha que todo mundo fazer isso. Né? Sendo mãe, pai ou não, porque todos somos responsáveis pelas crianças. É o que eu venho dizendo aqui pra vocês. Mas, gente, olha só, voltando aqui à questão, porque a live já tá quase acabando, né, assim, o tempo. A questão da autoestima. Por que a reatividade deixa a nossa autoestima como mães
frágil. Eu sei que tem gente que está muito inconsciente, que está muito no piloto automático e que se sente realmente assim, uma boa mãe quando está sendo uma mãe reativa. Eu não estou dizendo que mães reativas não sejam boas mães, tá? Eu estou falando de quando a gente é reativa, daquele momento ali. Eu sei que você pode até se considerar uma mãe reativa, mas que assim, para além da sua reatividade, você faz 1 zilhão de coisas todos os dias pelo seu filho e eu tenho certeza que você é uma mãe foda. Não tenho nenhuma dúvida disso, tá? Mas o que acontece é que a nossa natureza humana é a bondade, você sabia disso? Que o ser humano ele é naturalmente bom? E não é de um lugar romântico, tá? O nosso cérebro é um cérebro social. A espécie humana só conseguiu evoluir graças à colaboração entre os pares, entre os iguais, entre os seres humanos. A gente não tem as unhas do leão, nem as garras, né? Enfim, as unhas são as garras. A gente não tem a garra, o dente do leão, a gente não consegue pular igual o macaco. Fisicamente, a nossa espécie ela é mais limitada. Então, a gente precisou criar estratégias para a gente conseguir sobreviver. Lá na época dos tigre dente sabre, sabe? Então, como que isso aconteceu? Por meio da cooperação, um ajudando o outro. A bondade, ela é sobre isso. É sobre a gente estar juntos cooperando. E quando eu não tenho, né? E a cooperação, ela pressupõe afeto. Então, quando eu não sou compreensiva, colaborativa, afetiva com o meu filho, eu vou contra a minha natureza neurológica, a natureza da minha espécie. E isso gera naturalmente uma fricção muito grande. Na hora que eu me torno consciente do quanto a minha reatividade, ela agride o meu filho, ela não permite que essa criança, é igual eu falei, né? A reatividade, ela coloca a criança em estado de alerta. Essa criança, ela tende a se tornar uma pessoa menos inteligente, porque o cérebro dela desenvolve menos do que o cérebro de uma criança que está num ambiente seguro e pode se desenvolver como deveria ser. Então, quando eu me torno consciente disso tudo, é natural que a minha autoestima, que a minha autoimagem, a minha percepção de mim fique fragilizada. Então, essa é mais uma das chagas, é mais uma das feridas que a reatividade ela traz para a mãe, né? E para a criança, como a gente falou aqui, vocês trouxeram também, essa sensação de eu nunca sou o suficiente, tudo que eu faço tá errado, a gente leva isso para a vida, tá? Não fica ali na infância. Se você parar para pensar em você mesmo, em como você se critica o tempo todo, em como você não consegue realizar as coisas que você quer, em como você está sempre se comparando aos outros, seja as outras mães, seja a sua amiga, você vai perceber que isso aqui tudo faz sentido, né? Que essa autoestima frágil, ela não fica ali na infância. Você leva para a vida e depois você precisa de passar por um processo como que eu tô te convidando a passar no Mesen, para você reverter esse jogo e viver uma vida mais plena. Para você, como eu falei no início dessa live, viver em paz na sua casa, com a sua família, né? Para você dar essa qualidade também de vida emocional pro seu filho, que é a pessoa que você mais ama. Se você não tem autoestima para fazer isso por você, pensa nele primeiro e você vai ver que essa autoestima por você vai chegar também, tá? Então alguém perguntou aí, como é que eu faço para me inscrever no Mesen? Gente, como eu falei, hoje tem R$300 de desconto. Você pode adquirir o Mesen em 12 vezes de R$97. Você vai ficar comigo o ano inteiro. Ah, Ana, mas eu vou te ver só aqui nas lives do Instagram, nos posts do Instagram e nas aulas gravadas do Mesen? Não, as minhas alunas têm acesso ao meu WhatsApp, eu tô sempre conversando com elas na comunidade. Não é que eu não vou te conhecer, a gente vai estar juntas, né? A gente tem mentoria em grupo toda semana, então você vai caminhar comigo de verdade, tá? Esse fator humano pra mim é imprescindível, eu não abro mão dele quando a gente tá falando do Mesen. Então é um ano inteiro, você começa a perceber as transformações logo no primeiro mês, principalmente depois do primeiro desafio, assim, eu acho que já abre um novo mundo, né? São esses os relatos que eu recebo das minhas alunas, principalmente. Mas você tem um ano inteiro, você vai caminhar comigo um ano inteiro para garantir que essa transformação ela vai ser real, tá? Então, você considera aí que é R$97 ao mês, né? Eu pago na minha sessão de terapia semanalmente R$200. São coisas diferentes, tá? Uma coisa não substitui a outra. Mas só para te dizer, qual que é o custo de cuidar da sua saúde mental quando a gente fala, por exemplo, em um processo individual, né, psicoterapêutico. R$200 por semana
por sessão, né? R$200 por sessão. Então, pensando em 4 semanas por mês, são quanto? R$800. No Mezen, é 12 vezes de R$97. Então, de 800 para 97 tem ali uma diferença, né? A gente tá com esse desconto de R$300 hoje. Ana, não tenho cartão de crédito. Ana, posso pagar à vista? Pode pagar à vista. Vai sair mais barato do que isso. Vai sair por R$997. E tem o boleto, tá, gente? Tem a opção do boleto, que é para você poder se organizar, para você poder se comprometer tranquilamente, para você parar de dar desculpas para você mesma, que o problema é que você não tem cartão de crédito. E aí, Ana, mas eu sou mãe solo. A gente tem também, então, um programa para mães solo, mães atípicas e mães com em estado de vulnerabilidade financeira, tá? Essas mulheres podem me procurar, que a gente vai dar 30% de desconto em cima desse valor. Eu tenho esse compromisso, ele é real. Olha aqui a minha querida Solange, eu vou colocar hoje o depoimento da Solange, tá, gente? Chefes Gastronomia BR, depois vocês vão lá ver ela. Ela posta as comidinhas gostosas. Ela é minha aluna no Mezen. Ela também é uma dessas pessoas que está todos os dias ali, né, cultivando essa transformação, né, Solange, que a gente sabe que ela é de profundidade e que ela é dia após dia e a gente tem esse apoio uma das outras. Ela falando aqui, oi, Ana, sempre bom te ouvir e aprender mais sobre autocompaixão. Fico muito grata, querida, com a sua presença no Mezen na minha vida, viu? A Maurícia, precisamos estar bem para que possamos cuidar bem de quem amamos. E precisamos estar bem, ponto, porque a gente merece também. E aí esse outro, né, é uma coisa que vem natural, que vem num flow, que vem num fluxo. A maternidade, ela é estressante. Você que tem que aprender a ser menos estressada por tudo isso e muito mais que não dá para falar nessa live de hoje que eu trouxe aqui. Então, as matrículas do Mezen, gente, é só até amanhã, tá? Quando que eu vou abrir uma nova turma? Eu vou ser muito sincera com vocês. Eu tô com 2 projetos muito grandes acontecendo no momento, que eu vou contar pra vocês mais pra frente o que é. A gente vai mudar algumas coisas aí nessas matrículas do Mezen, então a gente não sabe quando que a gente vai conseguir abrir uma nova turma. E eu sei que o seu bem-estar, o bem-estar do seu filho, né, que a sua autoestima, a confiança entre vocês, a sua saúde física, isso não dá pra ficar esperando 1, 2, 3, 4, né, talvez 4, 5 meses, que vai ser o tempo aí que a gente tá pensando, que vai ser daqui 4 ou 5 meses que a gente vai abrir uma nova turma do Mezen. Então não perde essa oportunidade. Se tá difícil por alguma razão você entrar no Mezen, entra em contato comigo, porque eu e o David, a gente vai tentar te ajudar da melhor maneira, de uma forma que fique legal para nós todos, para você e pra gente, para você participar do Mezen e a gente ter uma troca justa, tá bom? É isso, é um compromisso real, não é brincadeira o que eu falo aqui. Tem muita dedicação, tem muita energia, tem propósito de vida e eu espero vocês no Mezen, tá bom? Então tem boleto, tem R$300 de desconto hoje e tem transformação pra você, pra sua vida. Tem cura, né? E é isso, vai ser uma honra poder caminhar com você, se você sentir que sou eu a pessoa que vai conseguir te ajudar nesse processo, né? Se não for eu também, não tem problema. A gente continua aqui com conteúdo gratuito para vocês todos os dias, com as lives e com tudo isso para poder te ajudar, né? A deixar de ser uma mãe reativa, tá bom? Agora, quer potencializar o seu processo? É no Mezen, não tem outro caminho. Vou ficando por aqui. Quero mandar um beijo, um bom feriado para vocês. E amanhã a gente vai ter mais uma live às 9h30 da manhã. Eu espero vocês. É isso, gente. Um grande beijo. Até mais.